Pode Sonhar é uma produção Doxa e Poder 360 para o Poder Empreendedor, uma editoria do jornal digital Poder 360. O Pode Sonhar tem o apoio do Sebrae. Fala turma, sejam muito bem-vindos ao Pode Sonhar, o podcast que é a casa do empreendedorismo jovem brasileiro. Lembrando que o Pode Sonhar é uma produção Doxa e Poder 360 para o Poder Empreendedor, uma editoria do jornal digital Poder 360. O Pode Sonhar tem o apoio do Sebrae. Lembrando também que o Pode Sonhar vai ao ar todas as terças-feiras, às 23h30, no canal Empreender do Grupo Bandeirantes. E hoje estamos aqui com um convidado mega especial, o Thiago, que é CEO da Receita Previsível. Thiago, muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui conosco. Um prazer conversar contigo. Um prazer é todo nosso. Valeu pelo convite. Vamos juntos. Vamos trocar essa ideia aí, que eu tenho certeza que vai ser muito boa. Vamos embora, também não tem dúvida. E, Thiagão, a gente sempre gosta de começar os nossos episódios aqui dando um pontapé, convidando os nossos participantes aqui a resumirem, praticando a concisão inteligente para que eles resumam o negócio deles em até 140 caracteres. Então, posso te convidar para ler o que você mandou para a gente sobre a Receita Previsível, por gentileza? Agora, a Receita Previsível é o nome da metodologia que se transformou em livro e que ajudou as empresas a especializar o time de vendas com marketing, tecnologia e vendas. Animal, muito bom. Tá na ponta da língua também, Thiagão. E eu queria que você contasse o que você quer dizer como uma metodologia que transformou. O que são as atividades? Como é que a Receita Previsível monetiza hoje? Boa. A Receita Previsível hoje no Brasil ela monetiza de duas formas, com treinamentos e consultorias. Além disso, né, a gente, na verdade, nasce aí da criação do meu sócio, que, na verdade, transformou em método uma prática que ele teve lá no Vale do Silício, ajudando aí as empresas primeiro a Salesforce, uma empresa de empresas de tecnologia do mundo todo, e ajudou essa empresa a gerar mais de 100 milhões de receita recorrente. Absurdo. Então, 100 milhões de dólares, né? Diga-se de passagem, que a gente multiplica por 5 é muita coisa. Animal. Então, uma metodologia que ele mesmo desenvolveu lá atrás e hoje no Brasil é uma consultoria e também treinamentos, é isso? Exatamente. A Receita Previsível, ela compõe o que a gente chama a máquina de vendas. Então, o que significa isso? Eu vou criar um processo onde os vendedores, em vez de fazerem tudo, prospectar, vender e cuidar da carteira, esses vendedores eles vão ter papéis especializados. Tá bom. Pessoas que só prospectam, pessoas que só vendem e pessoas que cuidam da carteira de cliente. Entendi. E aí eu, com a ajuda do marketing, eu gero demanda, né, de inbound, né, como a gente chama, né, o marketing que recebe os dados, né, os leads, e eu também vou atrás dos clientes, vou prospectar ativamente essas empresas também no mercado. Legal. Então, uma metodologia que lendo, estudando sobre isso, ela está disponível, né? Isso eu acho que compensa você contar também, Thiagão, sobre o livro, etc. Mas, então, estudando, as empresas conseguem aplicar isso nos seus negócios para ter resultado e escalar as vendas, né? Exatamente. O livro, ele é traduzido em mais de 20 línguas. Animal. Então, até aqui, ó, ganhei de presente do Thiagão. Olha que honra, turma. Olha que da hora. Receita Previsível. Muito bom, muito bom. Recomendo aí a leitura do capítulo sobre as principais falhas que CEOs e diretores de vendas cometem, que ele é o grande ponto de partida que o Aaron usou para escrever o livro. Na verdade, ele recebeu um grande aporte em 99, em uma startup que ele tinha. Olha isso. E ela quebrou, porque ele delegou para outras pessoas a capacidade de venda. E aí depois disso, ele falou, eu tenho que aprender a fazer isso. E ele foi trabalhar na Salesforce e percebeu que existiam vendedores muito bons na rua que trabalhavam ali com as oportunidades, mas esses caras às vezes gastavam muito tempo. Entendi. Aquela famosa visita errada, aquele orçamento que você não deveria mandar para o cliente errado e não concentravam a energia nos clientes certos. Então, por isso aí, falando um pouco da minha vivência aqui no Brasil, a Receita Previsível para mim é concentrar energia no cliente certo. Foi isso que o Aaron fez, depois se transformou em livro. E aí virou o método que a gente aplica aqui na consultoria, nos treinamentos aqui no país. Animal. Simplesmente espetacular. E eu acho que quando tem um case prático, assim, como o Aaron fez lá atrás, Salesforce escalou até ter 100 milhões de dólares de receita recorrente,
pô, isso foi testado e validado no mundo real. Ele não é simplesmente um autor. Ele é um cara que colocou todos os ensinamentos, o método em prática, e vocês colocam isso diariamente na consultoria e colhem o resultado dos clientes. E a gente vai falar muito sobre os cases e tal, alguns que saltam, que são mais especiais, Thiagão, mas é muito especial estar aqui, que a Receita Previsível é a primeira consultoria que a gente recebe aqui no Pode Sonhar, dentre os mais de 50 episódios que a gente já gravou. Então, uma baita honra, e a gente queria, acho que compensa para os jovens empreendedores que estão começando o negócio, ou até talvez sonham em empreender, ainda não começaram nada, mas têm intenção de se tornarem empreendedores um dia. O que faz uma consultoria? Como é que se dá esse serviço na prática? E quais os diferenciais de uma consultoria comum para o serviço que vocês prestam? Cara, eu adorei. Primeiro, fantástica pergunta. Mais uma vez, um prazer estar aqui. Boa. Existe um problema muito grande no país, que é a banalização do termo consultoria. Então, quando você fala de consultoria, normalmente as pessoas pensam em um cara que vai chegar na sua empresa, vai trazer um PPT colorido, vai falar um monte de terminologia em inglês, e sim, temos termos em inglês no livro que eu não vou ficar falando aqui para vocês, pessoal, que eu vou falar tudo em português mesmo, que eu acho que é gente como a gente. Exatamente. A gente sempre procura traduzir esses termos, porque é isso que, na verdade, conecta, né? As pessoas conseguem aplicar, né, Thiago? Exatamente, boa. Perfeito. E o que é muito ponto, né? Quando a gente fala de consultoria, eu vou te ajudar a resolver um problema na sua operação ou inovar. Aí entra o primeiro ponto. As pessoas acham que uma consultoria, uma auditoria, ela é feita para achar problema. Não, ela é para achar também coisa certa. Então, o trabalho de consultoria, eu gosto de dizer que ele vai se resumir em 3 coisas. Te ensinar a resolver um problema caso ele aconteça outra vez. Te ajudar a inovar por algum motivo que você tenha no seu negócio, né? Ou te treinar para executar melhor uma função. Então, a gente ajuda nessas 3 partes, normalmente nos clientes de consultoria aqui no país. Entendi, perfeito, animal. E eu vi lá no site, vocês atenderam já os mais variados portes de clientes. Então, desde Uber, Oracle, até empresas também que estão começando a operação, estabelecendo as rotinas, etc. Como que vocês se organizam internamente para atender todos esses clientes, a mais variada carteira de clientes, e conseguir, de fato, agregar valor para cada um deles? Muito legal, porque isso bate muito com um capítulo do livro, que é o perfil ideal de cliente. Boa! Então, para cada perfil ideal de cliente que nós determinamos na empresa, nós temos tipos de produtos específicos. Então, pequenas e médias empresas, o empreendedor, né, ele precisa muitas vezes consultar o material, ele precisa organizar o tempo dele, né, como ele pode absorver aquele conteúdo. Então, para as pequenas e médias empresas, normalmente são treinamentos gravados. Ah, perfeito, entendi. Tem muita coisa teórica e muita coisa prática. Até a simulação de ligação a gente tem dentro de um treinamento. Olha, como você usa essa técnica de vendas? Que animal. Como você olha esse relatório, olha esse estudo de caso, olha essa entrevista. Então, é um composto da metodologia com a nossa vivência aqui no país também. Muito da hora. Para as médias e grandes empresas, aí a gente tem a consultoria. Normalmente são empresas que têm uma equipe comercial mais robusta, já possuem, né, uma estrutura que precisa ter uma mudança de cultura que essas empresas, sozinho esse cara não vai conseguir. É diferente de um pequeno e médio negócio. Então, essa divisão, na verdade, é a chave da concentração da operação. Que massa. Então, o segredo da questão é que, na verdade, não é o mesmo produto ou serviço, porque é muito bacana ver como os vendedores, a gente recebeu aqui, Thiago, um episódio com o Thiago Concer. Fera. Fera das vendas. Fica aí até a chamada para depois que acabar esse episódio, ir lá no episódio do Xará do Thiagão aqui, para ver que ficou muito especial. E ele fala que o vendedor, o bom vendedor, é um consultor, na verdade. É um cara que atende, que entende muito bem as necessidades, os desejos do cliente, os anseios. E esse cara não tá com um produto específico para enfiar. Ele entende e fala, pô, então meu papel é endereçar essa necessidade, endereçar essa dor que ele tá sentindo. Então, muito bacana ver que os serviços não são os mesmos, até porque no fim do dia as necessidades são outras, né, Thiago? Exatamente. Isso é bem bacana porque ajuda a gente a modular o discurso. Né? Então,
Quando eu mapeio a necessidade daquele cliente, eu modulo o discurso para ofertar alguma coisa que seja mais interessante para ele e também entender se eu vou ajudar ele com aquilo que ele deseja. Perfeito. Acho que o grande ponto da metodologia é justamente esse, concentrar energia no cliente certo. O pré-vendedor fantástico, o cara fora da curva, não é o cara que fala mais bonito ou mais engraçado, é o cara que descarta os leads que não tem perfil e foca energia nos leads que tem mais perfil para gerar negócios. Tá. Mesma coisa para o executivo de contas e para o sucesso do cliente aí, usando a terminologia em português. Boa, animal, sensacional. E como que se conectam o livro e a metodologia que vocês usam dentro da consultoria? Eles são intrinsecamente ligados? Como é que você dá essa relação, Thiago? Na verdade, como que é a história da empresa aqui no país? Na verdade, ela surgiu de um evento, né, se não me engano, em 2018, que o Aaron participou, junto com o outro fundador brasileiro, que era o Eduardo Miller. Essa empresa, né? Então, um abraço pro Aaron e pro Eduardo, né? Exatamente. Se não fosse eles, a gente não tinha esse papo aqui. Exato. E aí, em 2021, eu ingresso na empresa e faço uma oferta de compra para me tornar sócio do Aaron e tocar a operação no país. Você já trabalhava na empresa antes? Não, eu fui empreendedor durante 10 anos e cheguei na metodologia por uma síndrome do impostor, assim como o Aaron teve a síndrome do impostor lá atrás que fez ele procurar esse emprego de vendas. Eu gerava muita demanda para os meus clientes, muitos leads, e os clientes falavam que eu não tinha um resultado. Eu tinha agência, tive empresa de tecnologia, tive agência de marketing digital, tive agência de on e off, e, cara, eu gerava demanda, gerava cadastros, e os clientes falavam que não fechava, não tinham resultados, etc. Tá. Onde eu fiquei bem bravo, peguei o meu celular e peguei 10 leads, 10 contatos, e liguei e consegui falar com 7. Dos 7, 2 caras estavam interessados no produto do meu cliente. Eu falei, bom, isso tem que acabar. E eu procurei em inglês na época, achei o Receita Previsível, comecei a estudar. Então, na verdade, eu já era um estudioso da metodologia. Tá. Eu também sou professor, então acaba que você acaba, né, se aprofundando em métodos. Isso. E aí, quando eu cheguei na Receita Previsível, como que as histórias se conectam? Eu trouxe a proposta para o Aaron da gente falar da máquina de vendas como um todo, falar das experiências da metodologia, e muito do que eu fazia estava conectado com aquele outro livrinho ali, que é o workbook. Perfeito. Que é o caderno de exercícios. Esse aqui é o boa, animal. O caderno de exercícios, né? Que ele diz como que você vai implementar a metodologia. Ele é super prático, né? Pautado, etc. Sim, você tem que ir anotando, tem que falar, olha, o que acontece no meu negócio, em que frequência isso acontece, como acontece. Importância. Boa. E vai conectando com os capítulos do livro. E aí eu vi que também tinha muita coisa do que eu, né, já tinha ensaiado, pilotado, estava muito também nesse livro, que tem um coautor brasileiro como Marcelo Amaral, que é um dos consultores que trabalham com a gente. Tá. E aí a gente juntou as 3 visões ali e a gente montou aí o processo que a gente tem trabalhado, né? A gente gosta de existir um processo na empresa, o Eduardo Miller sai da operação, eu formato a operação com a proposta que a gente tem hoje, mas aí a gente incorpora essa metodologia da implementação. Entendi. Porque o bom empreendedor, ele consegue ler o livro para aplicar. Tá. Só que às vezes a gente não consegue ter tempo ou não consegue tangibilizar aquilo que está na metodologia. Exato. E para isso vem a consultoria e o treinamento. Para te ajudar a tangibilizar, trazer cases reais, trazer processos, encurtar. Não é que você não consiga fazer. Você poderia fazer isso em 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Eu vou te ajudar a acelerar muitas vezes o conhecimento para colocar isso em prática. Exatamente, isso tem um valor enorme, né? Também ajudar a implementar, colocar isso em prática, isso tem um valor absurdo para os empreendedores. Muito bacana, Thiagão. E eu queria que você contasse também como que a gente recebe muitos empreendedores aqui, são pessoas que fundaram a empresa, começaram do absoluto zero, sem clientes, e a sua perspectiva é muito legal, porque é um caminho também do empreendedorismo. Você adquiriu, fez a proposta para adquirir a operação no Brasil e se tornou um líder disso, um cara que a cabeça da operação. Eu queria que você contasse quais são os desafios desse caminho do empreendedorismo. Para você que é um cara que já tinha empreendido antes, começado empreitadas, o que são as diferenças? Principalmente para o profissional que vai trabalhar com marketing e vendas no país, existe um desafio que é
como você equilibra ter uma promessa que seja sexy para o seu cliente e você não tentar reinventar ciência de foguete. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Quando a gente pega a formação acadêmica da gente, primeiro que a gente não tem uma faculdade de vendas, eu acho que o Thiagão falou isso aqui com certeza absoluta. Eu sei que bate muito, a gente tem uma visão muito parecida em relação a isso. A gente não tem uma formação científica relacionada a vendas no país. A gente, na formação de marketing e comunicação, normalmente, eu vou estudar Coca-Cola, eu vou estudar Unilever, eu vou estudar Big Companies. Big Companies. E aí você se forma. Meu primeiro cliente quando eu tive a agência foi um escritório de contabilidade, o segundo um software ERP, olha isso. O terceiro escritório virtual. Então, essa assim, não é a realidade, não se conecta até com a realidade de quem está começando, né? Isso. Então, para quem vai empreender nessa área, é muito tortuoso o desafio em que você formata uma promessa atraente, que se mantém sexy, mas você não é leviano naquilo que você vai prometer, porque existem coisas que são rápidas, tem coisas que vão levar tempo. A consistência, ela na verdade é a chave da máquina de vendas. Mas ter consistência é um caminho longo, né? E esse eu acho que desafio para quem vai empreender em marketing e vendas. E para o empreendedor em geral, eu vejo que o desafio é como não se perder sobre como eu preciso de vendas e marketing. Porque as coisas não são coisas, na minha cabeça... Não estão separadas. Não estão separadas. Eu, desde a minha formação, eu tive que, na minha primeira empresa, quando eu não sabia nem mandar proposta para vender site, eu tive que aprender a vender, eu tive que aprender a montar uma proposta. Eu tive que aprender a negociação, objeção, eu tive que aprender sobre perfil de cliente. E no final do dia, a função do marketing é gerar receita, né? Gerar demanda para essa receita. Exato. Dar apoio, às vezes, para o comercial, né? Então, acho que para o empreendedor em geral, aí é um outro ponto, não se perder. Como, esse cara aí, a gente tem parceria aqui com o Sebrae, como que esse empresário que às vezes chega no Sebrae, já dei várias aulas no Sebrae, e tenho contato com meu sobrinho, porque eu já peguei cliente que tem R$150 de verba e alguns milhões aí na conta. Então eu sei bem onde o pêndulo pesa para cada um ali. Boa. E um ponto eu acho que é esse, cara. Como eu não me perco? Como eu não fico na métrica de vaidade do seguidor no Instagram, mas ao mesmo tempo eu invisto numa boa comunicação e numa boa imagem, ou bom vídeo do meu produto ou do meu serviço. E eu acho que para o empreendedor em geral, o principal ponto de marketing e vendas é que normalmente o processo é uma analogia bem pesada, mas tudo vai ficar muito na cabeça de vocês. Eu chego em casa, olho para o sofá, vejo minha esposa me traindo. O que eu faço? Eu tiro o sofá da sala. Então é um ciclo vicioso em que esse empreendedor ele troca o seu time interno, ele troca o fornecedor, ele troca a marca. Será que todo mundo precisa fazer rebrand toda hora, sabe? Então esse cara ele vai trocando coisas infinitamente sem entender e controlar o processo. E aí vem onde eu acho que é a magia da metodologia. A gente ajuda a quebrar esse padrão muitas vezes na cabeça das pessoas. Perfeito. Quer entender qual que é a dor real ali que ele está sentindo, ao invés de entender o foco, né, Thiago? Exato. Eu acho que uma coisa que é consenso assim entre todo mundo que empreende e tem resultado com isso é que precisa ter foco, você tem que ter clareza do que você precisa, qual a sua prioridade no momento, né? Então você diria que é por essa linha, assim, entender qual que é a necessidade do momento e endereçar ela ao invés de ficar mudando essas coisas paralelas. Isso. Não se perder na ilusão de que mudar as coisas o tempo todo é o que... vai te gerar resultado. Vai gerar resultado. Não é tirar o sofá da sala, é entender por que aquilo está acontecendo e tomar novas ações sobre aquilo. Então, eu acho que é aí que vem, o que é máquina de vendas? Pessoas falam máquina de vendas, eu vou dar um exemplo bem simplista aqui. Se eu tiver uma planilha de controle, não estou falando nem nada de sofisticado, CRM, uma planilha de controle em que eu vou saber quantas pessoas eu alcancei, quantas oportunidades de negócio eu gerei, quantos contratos foram enviados para os clientes, quantos fechamentos eu tive do lado de vendas. E do lado do meu pós-vendas, né? Vamos falar em português. Vou nem falar do sucesso do cliente agora. No meu pós-vendas, quantas vezes eu voltei em clientes que já compraram de mim, quantos novos orçamentos, novos fechamentos eu fiz. É ter uma pulsação do negócio. Eu acho que isso é a máquina de vendas. Isso ficou uma coisa muito intangível na cabeça das pessoas, mas eu acho que
É aí que a metodologia ajuda a gente a não se perder. Exato. Porque eu vou olhar, olha, isso está me gerando lead, então não importa se é verde, amarelo, roxo, se é no Instagram, TikTok, se é panfletagem, não é muito o ponto. Entendi. O ponto é voltar no indicador. Olha, poxa, esse indicador ajuda a tomar essa decisão. Eu acho que aí entra a grande dor do empreendedor que precisa investir em vendas e marketing e às vezes tem até medo. A gente está assim, acho que não é hora de contratar, eu acho que não é hora de gastar mais, né? Mas assim, a gente nunca vai controlar o mercado. E aí esse é o outro ponto. Com um método, eu consigo controlar o mercado, eu consigo entender... desculpa, não controlar o mercado, eu consigo controlar aquilo que eu consigo gerenciar, que é meu negócio, e não o mercado. Se o dólar subiu, baixou, se vai faltar, vou faltar um insumo na minha região, etc. Eu não controlo isso, mas eu tomo uma decisão parametrizada em dado. Animal. Isso é muito bom, porque eu acho que é uma baita lição, Thiago, também, que da relevância que é você metrificar as coisas no seu negócio, porque até quem não metrifica não tem como melhorar. Não melhora, né? Quem não metrifica não melhora de certa forma. E eu acho que parte da metodologia, pelo que eu estou entendendo também, Thiago, vai muito no entender qual que é a raiz do problema mesmo, assim. Porque as pessoas costumam... eu tive um professor muito bom na faculdade que ele falava que falta de não é problema. Exato. Exemplo. Falta um podcast de empreendedorismo jovem. Isso não é um problema. A gente está criando uma situação hipotética para empurrar a nossa solução. A falta de não é problema. Então, se se aprofundar, o que realmente é a dor que esse cara quer, que esse cara tem? Então, acho que vai muito do que você fala de não se perder. Entende profundamente o que é a dor, se aprofunda, conversa com o cliente e avalia as metodologias certas para agregar valor nisso, né? Exato. E principalmente não ser um refém do seu negócio. Tá. Porque é muito comum quando você começa, a ter um time, começa a estruturar um pouquinho melhor o seu negócio, você sabe que chegou o orçamento ou que fechou a venda. Agora, o que aconteceu antes daquilo tudo ali? Com quantas pessoas essa pessoa conversou? O que ela prometeu? Tá. A promessa é a entrega está correspondente àquilo que eu desejo? Então, a gente percebe que muitas vezes os empreendedores eles ficam angustiados porque eles, na verdade, eles têm ali um resultado financeiro. A gente no livro fala das fases de crescimento, né? A fase A, que é o crescimento orgânico. Então, aí a gente fecha um negócio aqui, a gente monta uma empresa, aí eu vou chamar minha rede de relacionamento, você chama a sua, a gente vai começar a vender. Tá. Aí a segunda fase é a fase que o Aaron coloca lá como pisando em brasas, em que você tem um gráfico oscilando. Tá bom. Uma hora eu tenho muita demanda, outra hora eu tenho pouca demanda. É ou não é? Todo negócio... Isso mata. Isso também mata o negócio, né? Nossa, agora eu vou vender pra caramba, então eu vou comprar um monte de insumo. Ou vou aumentar meu time, eu vou fazer mais coisas. Aí a demanda diminui. Aí daqui a pouco eu mando um monte de gente embora, aumenta a demanda, aí eu falo, nossa, agora eu vou ter que contratar um cara, vou demorar 3 meses para esse cara ficar pronto. Então, como que eu saio desse ciclo vicioso de puxar da tomada toda vez que a ansiedade sobe? Porque eu também tenho ansiedade, sou empreendedor. A gente sabe, você sabe, a gente tem ansiedade. Exato. Tem dia que você pensa de noite, poxa, será que a gente está indo para o lado certo? Será que estamos fazendo a coisa certa? Então é normal. Perfeito. Então, quando eu tenho indicador, cara, a ansiedade baixa. Perfeito. Eu tenho um histórico, eu sei o meu ciclo de compra, eu sei para onde que vai, o que vai acontecer, e aí para depender do falta de, eu foco em resolver o problema dos clientes. Exato, isso é input para tomada de decisão. Agora, Thiago, vou dando um recado aqui para a turma, para quem está assistindo no nosso canal do YouTube, no Pode Sonhar Podcast ou no canal do YouTube do Poder 360, deixa o episódio rolando aí, mas para quem está vendo no canal Empreender do Grupo Bandeirantes, a gente vai para os comerciais, mas volta rapidinho. E aí, Thiagão, a gente está comentando muito sobre a importância de ter métricas, avaliar, ter recursos, entender o problema para tomar as decisões mais assertivas no negócio. E você é um cara que fala isso com maestria, com toda a propriedade, gente que já gerou resultado para isso com os clientes. E eu queria que você contasse também sobre você como professor.
A gente viu lá no seu LinkedIn, na sua trajetória, você é professor da FGV, já foi até aluno da instituição, da GV, então é muito nobre ensinar sobre isso, vendas, como você falou, que você e seu xará, o Thiago Concer, sempre falam sobre a importância do ensino sobre vendas. E quais são os desafios na perspectiva de você como professor ensinar vendas, ensinar também empreendedorismo? Isso é ensinável? É ensinável e existem metodologias que vão funcionar para cada uma, para uma pessoa. Eu acho que o grande desafio de ensinar sobre marketing, vendas, empreender é cada pessoa tem um jeito diferente de aprender. E existem pessoas que precisam falar, pessoas que precisam desenhar, pessoas que precisam ler. Tem gente que lê e já aprende. Eu, por exemplo, eu não sou assim. Eu preciso rabiscar, eu preciso desenhar. Então, eu acho que o primeiro ponto é esse, entender como que a individualidade é respeitada no processo de ensino. Muito legal isso, muito legal. Né? Eu vi até o Álvaro Chocair, sabe? Conhece? Sim. Fundador da Link e tal, a instituição que eu estudo hoje. E aí ele tá lá na SWSX, sabe? Aquele evento de educação. SWSX, ou eu tô equivocado? Eu acho que é isso, né? E aí ele fala lá que uma das tendências que ele tá vendo, Thiagão, exatamente isso, individualização, essa tendência do ensino. Não basta você querer sentar numa sala de aula e achar que todos os alunos vão aprender da mesma forma. Cada um aprende de um jeito e esse é o foco do ensino daqui para frente. Muito legal. Exato. O segundo ponto vem na diferença entre fundamento, metodologia e o que é prático dentro da cabeça das pessoas. Então, por exemplo, eu não preciso ser um grande especialista em branding para entender que, cara, essa lata aqui é maravilhosa, o layout dela é maravilhoso e eu sei qual marca ela me representa. Perfeito. Mas eu preciso ter uma noção disso se eu vou trabalhar com marketing vendas. Entendi. Então, esse é o fundamento. E aí, o que vem a prática? Bom, eu tenho ferramentas hoje que, por exemplo, me ajudam a espiar meu concorrente numa plataforma de anúncios de rede social, né, como o Meta Ads, né, o Facebook, para quem não conhece, tem lá uma biblioteca de anúncios. Eu ponho qualquer marca e eu vou lá e vejo os anúncios de qualquer concorrente. A segmentação... Os anúncios, tudo lá. Olha que louco. Então, essa é a ferramenta prática. Então, acho que o segundo pilar está aí. Como que eu equilibro na cabeça da pessoa o fundamento e o prático, a execução? E aí a gente desencadeia o terceiro ponto, que é eu sempre vou recorrer a frameworks, a métodos para tomar as melhores decisões. Tá. Sempre, 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 sempre. E para eu poder fazer isso bem, eu tenho que aprender a aplicar o framework. Então não adianta eu ler sobre scripts para ligar melhor para o meu cliente, copy, né? Textos para redes sociais. Textos prontos. Não vai funcionar. Porque eu vendo para duas empresas do mesmo segmento que vão ter culturas diferentes, às vezes decisores diferentes. Uma vai ter um decisor mais jovem, outra um decisor mais velho. Pessoas que vão ter outras culturas. E aí? E aí mudou o cenário, eu não sei, mas mudou lá no discurso. Então eu tenho que treinar essa pessoa para usar aquele recurso. Exato. Então acho que esses três desafios vão bater em marketing, vendas e empreendedorismo. Total. O empreendedor não precisa ser um mestre em finanças, ele tem que saber olhar um balanço, saber olhar um fluxo de caixa e falar, cara, minha empresa está indo para onde? O que é margem de contribuição do meu negócio? Isso a gente bate muito na receita previsível. O crescimento não está relacionado a aumentar faturamento, está relacionado a aumentar margem de contribuição. Receita previsível não vai ajudar a aumentar faturamento, apenas venda. Venda que seja com qualidade. Não adianta eu te trazer mais 10 clientes e 10 caras que vão ligar todo dia, vão usar o seu suporte o tempo todo. Isso é um custo. Não é um novo faturamento. Perfeito. Não é margem, não é lucro. Então, eu enquanto empreendedor, não preciso ser um médico especialista em tudo, mas eu tenho que ter um mínimo de conhecimento para entender um framework, aplicar ele para eu tomar uma decisão. Então, acho que são os três pilares que eu focaria hoje para falar, olha, o que tem que mudar em marketing, vendas e empreendedorismo no país. Muito bacana, Thiagão. Eu acho que super assertivo também. Um cara que estuda muito sobre empreendedorismo, parece super relevante. O ponto 3 de ter a prática, de saber distinguir aquilo, como transportar isso para o mundo real, muito relevante, e adaptar jogo de cintura para você entender necessidades diferentes. Pessoas diferentes, empresas diferentes são necessidades diferentes. Então, saber adaptar esses frames muito relevante. Agora, Thiago,
Com você como um baita de um vendedor especialista no assunto, a responsabilidade aumenta aqui. Olha! E a gente está caminhando para um quadro clássico aqui do Pode Sonhar, onde a gente desafia os nossos convidados a venderem um objeto inusitado. Bastante inspirado naquela cena clássica do filme do Lobo de Wall Street, em que o personagem interpretado pelo DiCaprio pede para um dos funcionários vender a caneta. You can sell anything. Sell me this fucking pen right here. You can sell anything, sell that. Go ahead. E aqui no Pode Sonhar a gente trocou a caneta. Cada episódio a gente traz um objeto diferente, mas dessa vez o que a gente trouxe aqui foi um amolador de facas. Um amolador de facas? Exatamente, Thiago. Olha só. E a gente vai ter que desenrolar para vender um amolador de facas, mas eu vou dar um tempinho para você pensar, tá bom? Vou vender para você? Pode ser para mim, para audiência, para quem você quiser. Boa. Tá bom? Eu vou dar um tempinho para você pensar, enquanto eu vou dando um recado aqui para as marcas que queiram nos apoiar aqui no Pode Sonhar, dar voz a mais novos jovens empreendedores que estão fazendo acontecer, agregando valor para o Brasil com soluções super inovadoras e bacanas. Na descrição desse episódio, no YouTube do Pode Sonhar Podcast, você vai achar o nosso contato, o nosso e-mail e um Google Forms também para a gente bater um papo. Nós vamos ficar muito felizes em conversar com vocês, tá bom? Tamo junto, turma. Boa. Já fiz a minha venda aqui, agora é só a vez. Adorei. Você nasceu aonde mesmo? Sou de Uberaba. Uberaba. Exato. Terra do boi, né? Do boi, do gado zebu. Faz muito churrasco lá, né? Faz muito. Pronto, gente, vendi. É verdade, né? E com um bom churrasco, né? Precisa ter uma boa faca, não tem como, né? Ainda mais se estiver vendo o jogo do seu time de coração. Eu já sei, antes da gravação, saber, mas eu vou fazer a pergunta de investigação. Qual é o seu time hoje? Você vai me fazer passar essa vergonha, Thiago? É o Galo ou o Cruzeiro? É o Cruzeiro. Aí, Cruzeiro, ó, viu? Boa. Então, né, ainda mais vai no jogo do Cruzeiro, né? Nada melhor do que fazer um churrasco com uma faca muito bem afiada. Animal, vou ter que levar. Muito bom, Thiago. E a gente sempre passa esse desafio aqui para quem está nos ouvindo e nos assistindo. Então, se você acha aí, turma, consegue vender um amolador de facas melhor que o Thiagão, vai lá no nosso Instagram, na @podesonharpdc, que a gente vai ler a melhor resposta aqui no episódio adiante. Eu vou lá olhar, hein? Vamos ver. E depois vai ter um feedback do Thiagão sobre como tá o pitch de vendas aí. Isso aí, eu mando pra vocês. Beleza, animal. Que da hora. E, Thiagão, cara, eu queria muito que você contasse também. Você tem um sócio que tem uma trajetória sensacional no mundo de vendas, uma referência no Vale do Silício quando se trata de comercialização. E como que é trabalhar lado a lado com Aaron Ross, se você quiser apresentar um pouco dele também, como que é ser sócio desse cara e que tipo de aprendizado você extraiu dessa relação próxima que vocês têm? Não, eu acho que o primeiro ponto, assim, é que eu nunca imaginei na minha cabeça que um dia eu ia ser sócio do cara do livro que eu li. Olha que louco. E que me ajudou, né, em vários desafios da minha carreira. Então isso por si só acho que assim, é uma coisa assim, energética assim, que eu tenho que agradecer muito assim. Legal. E por isso que a gente tem tanto comprometimento em ajudar outras empresas e pessoas a crescer seus negócios. O Aaron, né, para quem não sabe, ele teve essa startup, ele trabalhou na Salesforce, ajudou a Salesforce a chegar a mais de 100 milhões de receita recorrente, depois disso ele virou consultor, né, lá nos Estados Unidos. Entendeu? Várias empresas de vários tamanhos. Né, bem especialista aí na parte de previsibilidade, né, encontrar seu go-to-market, né, encontrar seu segmento de mercado, seu nicho. E o que eu acho que é muito interessante, assim, muito engraçado, eu em um mês eu matei tudo que eu tinha que perguntar para ele sobre receita previsível. Você perguntou tudo? Tudo, o meu livro, né, todo cheio de marcação e tal. E um mês eu matei todas as dúvidas e chegou uma hora que ele falou assim, cara, isso eu não sei como é que a gente poderia fazer no Brasil. Cara, isso eu já fiz desse jeito. Ele falou, que legal, cara, vamos fazer então dessa forma. Então, eu acho que o primeiro ensinamento foi a humildade de um cara que ajudou milhares de pessoas no mundo inteiro, né? A milhares de empresas, milhões de empresas, né? Porque um livro traduzido em mais de 20 países, até em japonês, já deu palestra até no Japão. Né? Eu acho que o cara virar e falar pra mim, cara, vamos fazer dessa forma, eu acho que o primeiro ensinamento... É uma baita confiança também, né? Isso, e muito relacionado à humildade, assim. Acho que a primeira característica do Aaron
é que ele é um cara, ele é totalmente diferente do perfil do Lobo de Wall Street, por exemplo. Ele é um cara baixinho, fala baixo, ele faz piada, ele é um cara mais um pouco introspectivo. Entendi. Então acho que fora do que a concepção inicial, talvez, na cabeça da maioria dos brasileiros tem como um vendedor, né? Diferente, né? Exatamente. Vou te falar até um exemplo que eu contei pra ele, ele adorou. Boa. Eu falei do Lobo de Wall Street e falei, olha, eu não sou esse cara aqui também, igual você também, eu não vejo que você é tanto esse cara. Eu me sinto muito mais igual o Gandalf, do Senhor dos Anéis, pra quem não conhece. Boa. Tem a tatuagem na perna. Legal. Né? E tem uma cena do Senhor dos Anéis em que o Gandalf ele se doa, né? Ele vai lá, bate com o cajado, derruba o monstro e faz com que a Sociedade do Anel ela siga a sua viagem, depois ele retorna ajudando ali na operação. Isso é muito consultivo. Isso é muito dar o caminho, né? Então, o bom vendedor, ele traz o caminho para o negócio. Ele não vai empurrar nada para ninguém. Não empurra, né? Para quem não entendeu, a gente fez perguntas de qualificação aqui. A gente perguntou, né? Onde você morava, qual a sua cidade natal. Eu fui entendendo o termômetro de quanto você era um perfil do ambulador de facas. Inclusive, na minha cabeça, eu já estava preparado para você sabotar o processo e falar assim, não, mas eu não faço churrasco. Sou vegano. Exato, eu já tinha uma objeção na minha cabeça, entendeu? Eu já estava preparado para isso. Então, o que é o ponto? Eu vou investigar, né, para onde que vai aquele discurso para saber lidar com ele. Então, o Aaron é muito nessa vibe, assim. Eu acho que o segundo ponto é que, cara, ele tem 10 filhos. 10 filhos? Caramba! 10 filhos. O cara tem 10 filhos, sério, ele tem 10 filhos. E uma coisa que eu aprendi muito com ele... E várias empresas também. Várias empresas. Esse cara sabe gerenciar o tempo mesmo. E ele trabalha 25 horas por semana. 25 horas. Isso. E o que é muito interessante é como ele concentra energia nas coisas. E trabalha mesmo, Thiago. Trabalha mesmo. A gente faz reunião, a gente fala de número, a gente fala de ideia, a gente fala de metodologia, a gente conversa no WhatsApp praticamente todos os dias. Animal. Né? Então... O que eu vejo muito assim, como ele concentra energia nas coisas. Eu, às vezes, empolgo, acelero, vou lá no 220, aí ele responde com uma palavra. Então, cara, o que ele quer dizer por trás disso? Interpreta. Entendeu? Entendi. Então, assim, eu vejo que ele concentra energia naquilo que é muito efetivo na vida dele como um todo. Então, ele concentra energia nos filhos, na esposa, na saúde mental, na atividade física, nos negócios. Então, acho que isso foi uma coisa que eu aprendi muito com ele, que eu muitas vezes me perdi nisso na minha carreira como empreendedor. Eu priorizo muito a minha vida profissional, aí depois eu fico com uma sensação de culpa e vou priorizar muito o pessoal. A gente postou até recentemente no Instagram um vídeo comentando sobre isso. Que nos Estados Unidos é muito comum as pessoas acharem muito normal ficar 12 horas, 14 horas trabalhando. A gente recentemente teve uma menina no Twitter que dormiu na empresa e, poxa, ela foi demitida. Né? Então, será para onde que eu vou, né, na minha vida? Então, não dá pra gente... É muito piegas aqui falar, não, a gente tem que viver, tem que se divertir, com conta para pagar. A gente sabe que empreender não é fácil e se o negócio não tá rodando, a gente não vai ficar bem. Mas é importante você concentrar energia no que é certo para resolver o seu negócio e concentrar energia na sua vida pessoal também. Então, isso foi assim, eu acho que uma baita lição que eu aprendi com ele. Assim, eu te falaria essas duas, assim, principalmente a humildade e a concentração de energia na coisa certa. Legal. Interessante essa segunda, Thiagão, porque realmente o que a gente ouve, assim, falando com vários empreendedores, é que, no empreendedorismo você tem que estar 110% na sua vida. Não basta trabalhar 8 horas por dia, tem que ser 12, 14, talvez até mais que isso, para dar certo. E é legal ver alguém que teve resultado. O Aaron teve resultado, Thiagão, aplicando já, trabalhando 25 horas por semana ou não? Ou ele, em algum momento da vida, ele se comprometeu ao all-in ali? Como é que foi? Ele há muito tempo já trabalha com nesse formato, nesse modelo. Ele, na verdade, faz o home office muito antes da pandemia. Entendi. Ele viveu uma fase que ele teve burnout, em que, tipo, eu tenho que repensar o que eu faço, bloqueio criativo. Perfeito. Né? Então, acho que isso tudo influencia. Isso realmente isso tudo influenciou bastante, assim, nessa tomada de decisão. E bate muito com esse desafio da consultoria também.
Perfeito. Meu papel não é te falar tudo que tem que fazer no livro. Você tem que implementar o pré-vendedor, você tem que implementar um executivo de contas que não prospecta, você tem que colocar um sucesso do cliente que vai olhar para sua carteira e vai vender mais, você tem que colocar o CRM, você tem que arrumar outra agência de marketing. Calma lá. Meu amor, o dia tem 24 horas. Se eu tiver 9 mulheres grávidas, eu não vou ter 9 filhos em um mês, eu vou ter que demorar 9 meses para ter filho do mesmo jeito. Então, existe dar tempo ao tempo também é outro ponto em que eu muitas vezes me equivoquei. Às vezes eu não, tem que ser resultados rápidos. E é claro, existem resultados rápidos. Existe uma ciência para você aplicar coisas que sejam escaláveis no curto prazo, mas não é o normal, não é o tempo todo. Entendi. Né? Nenhum time, né? A gente estava falando aqui do Cruzeiro, do Flamengo, nenhum time aplica goleada por muito tempo. E nenhum time fica na janelinha por muito tempo. Meu Flamengo, por exemplo, nesse momento está saindo da janelinha, né? Vamos ser sinceros. Precisamos de uma mudança de comportamento lá dentro para poder as coisas continuarem boas. Mas, né, brincadeiras à parte, o que é muito ponto aí? Né? Para eu ter um foco no meu negócio, para eu conseguir fazer as coisas acontecerem, eu tenho que passar por uma construção que entenda que eu vou ter testes para escalar, para descobrir coisas que aceleram minha operação, testes para melhorar algo que funciona, e existem coisas, cara, que vai levar tempo. Educar o seu cliente leva tempo. Descobrir como a melhor forma de educar o seu cliente, por exemplo, leva tempo. Então, equilibrar esses pratos, eu acho que reduz a ansiedade. Reduz, verdade. E dá um senso de propósito, né, cara? Que você vê que você está evoluindo, você está fazendo as coisas acontecer, e algumas coisas vão ser rápidas e outras coisas vão levar um tempinho mesmo, e é normal, e a gente está aqui para isso, está aqui para ajudar, a máquina de vendas vai te dar essa visibilidade para você lidar com todas essas situações também. Legal, bacana, Thiagão. Quero trocar uma ideia sobre isso com você, mas antes, para quem está assistindo aqui no canal do YouTube do Pode Sonhar Podcast ou no canal do YouTube do Poder 360, deixa o episódio rolando aí. Mas para quem está nos vendo no canal Empreender do Grupo Bandeirantes, a gente vai para os comerciais e volta rapidinho. E, Thiagão, a gente está falando muito dessa habilidade que o empreendedor deve ter de saber priorizar o que é relevante, o que leva tempo, o que é para agora. E qual que você acha, um cara que já empreendeu bem antes da receita previsível, uma jornada de uma década, 10 anos empreendendo antes, que foi o maior desafio que você passou empreendendo? Não necessariamente, ou pode ser também dentro da receita previsível. Eu acredito que o grande desafio, especialmente para quem vai trabalhar com marketing e vendas, é saber o momento de crescer ou ficar do tamanho que você está. Tá. Eu acredito que um dos grandes desafios, né? Eu trabalhei, né, tive empresas... Isso para quem é pequeno e para quem é grande também, Thiago, é mais para quem é grande? Para quem é grande também existe esse desafio, mas existem erros que o dinheiro ajuda a consertar. Tá. Falando de pessoas normais... Tá. Né, mundo normal, 99% do mercado hoje, ele vai se enquadrar no pequeno e médio, né? Então, falando de marketing e vendas e falando de empreendedorismo em geral também. Mas principalmente esse ponto. Qual que é o momento certo de escalar meu negócio? Né? Crescer minha operação. Muitas vezes eu evitei o crescimento e era talvez um momento interessante para crescer. Eu perdi a oportunidade, às vezes, de acelerar a minha operação e às vezes eu bati com a cabeça na porta porque eu, infelizmente, não me planejei corretamente para fazer aquilo. Tá. Então, o que é muito ponto aí? Né? Onde eu estou querendo chegar? Pro empreendedor, é fundamental ele entender o momento certo de dar o próximo passo. Eu tenho que ter uma operação, eu tenho que ter principalmente reflexões com o meu time, ou se eu não puder ter com o meu time internamente, né, com os meus sócios. Eu tenho que ter um momento em pensar o dia de hoje, os meus próximos 2 anos. Exato. Você tem que saber onde você quer chegar. Preparar a sua empresa para o futuro. E isso não precisa ser uma pilha. Eu estava falando isso com ela esses dias. Eu falei, a gente estava conversando sobre alguns clientes e eu falei, olha, falar de crescimento sem tornar aquilo uma ansiedade na cabeça da pessoa, se tornar aquilo um estresse e sem tentar reinventar foguete. Se você pegar a metodologia, cara, tem coisas muito simples. É uma coisa muito simplificada para você fazer, é muito prático para a gente fazer aqui no país, né, no Brasil. E eu acho que aí que é o ponto. Eu tenho que ter um momento para pensar no hoje, um momento para pensar no amanhã.
Tá. Eu acho que é um ponto assim que falta a gente conseguir equilibrar essa ansiedade para não puxar da tomada a coisa errada. Total, muito bom. E eu acho que um erro que eu já cometi, muitas pessoas talvez vão se identificar, que às vezes a gente se mergulha, né, Thiago, na operação da empresa, entregar ali o que precisa ser feito, atividades, não sei o que. A gente lida com problema todo dia, desafio todo dia, coisas inesperadas todos os dias, e a gente esquece ou negligencia a importância de olhar de cima e falar, peraí, para onde que eu estou indo, onde que eu quero chegar, o que eu estou fazendo hoje está corroborando para eu ir em direção ao meu objetivo, ou eu estou indo para outra direção e estou só vivendo o dia de hoje, né? Então, muito importante essa reflexão de fato. Isso, uma coisa que não tem no livro, nesse livro, né? Aí, ó, fica a dica, então, além do livro. Além do livro que a gente já está fazendo aqui no país, é primeiro montar uma agenda. No livro vocês vão ver que tem uma página que eu sou meio doido, então eu lembro, na página 186 tem lá a agenda do SDR. Posso conferir, Thiago? Pode conferir, abre aí. Que isso? 186. Vamos ver, que isso. Você já leu esse livro quantas vezes, hein, Thiago? Acho que umas 200. 186. Aí, tá aqui, ó. A agenda da SDR. Tá aqui. Boa, tem a agenda aqui. Tem até uma simulação de um bloquinho bem legal. A gente tem que criar as agendas por função da máquina de vendas. Então, eu tenho aí do pré-vendedor, como eu organizo meu dia, minha semana. Eu tenho a do meu vendedor, eu vou ter do meu gestor, do meu diretor, do meu CEO. Isso é uma coisa que a gente já está desenvolvendo aqui no país e que tem funcionado, tem ajudado a gente a ter foco, a não se perder, né? E um ponto fundamental é revisar a cada 3 meses para onde eu estou indo. Perfeito. O perfil ideal de cliente que eu supus, por exemplo, é o que está acontecendo? É realmente esse? Porque, como eu falei, né? Existem coisas que vão acontecer rápido e coisas que vão levantar tempo. Exato. E eu acho que aí é que está o ponto. O perfil ideal de cliente, ele só vai chegar num grau de maturidade bacana depois que você testar ele várias vezes. Então, o que é esse perfil ideal de cliente que eu estou falando? Eu vou perguntar para esse cliente as características dele. O pré-vendedor é o detetive do negócio. Ele qualifica a demanda. Então, por exemplo, se eu estivesse te qualificando, e você falou que é vegano, cara, bacana. Olha, tem um afiador afiador aqui de faca, ele pode ser legal para você cortar legumes. Como tá suas facas nesse momento? Eu vou mapear informações, porque de repente, se não, cara, obrigado, tô bom de faca, não faço churrasco. Não é para você. Vou descartar o lead. E vou focar no cara do Cruzeirense que vai fazer o churrasco, vai ver lá o time dele acelerar em 2023 e 2024, entendeu? Esse é o ponto. Então, isso ajuda muito a gente, a cada 90 dias, revisar a performance. Isso é muito bom. E extra ainda do livro, é muito importante isso, pô. Essa é uma rotina que eu acho que os empreendedores, às vezes, negligenciam a importância dela de 3 em 3 meses revisar a performance. E é muito prático aqui, eu vi a agenda, assim, tem horários, toda a descrição das tarefas, muito da hora. E eu queria... Thiago, que você contasse como é que por exemplo, um dia típico seu como empreendedor e também liderando uma consultoria, receita previsível. Que tipo de atividade você performa normalmente? Eu, 5h30 da manhã, levo minha cachorrinha para passear. Boa. A gente morava em Uberlândia, lá perto da Terra Natal. Conterrâneo. Boa. E agora a gente está aqui morando em apartamento aqui em São Paulo, então tem que levar ela para passear de manhã e tal. Já escuto um podcast, já treino inglês, por exemplo. Perfeito. Vou escutando alguma coisa. Volto, faço uma academia. Pode sonhar, né, Thiago? Lógico. Lógico, inclusive eu vi vários episódios aqui, galera. Muito bom. E a gente, depois disso, vou pra academia. Matei a academia, eu tiro 1 hora de estudo de manhã cedo. E aí minha primeira reunião sempre 9 da manhã. E eu separo em blocos de horário. Então, eu tenho um bloco de horário para falar de vendas, para falar de marketing, para falar dos clientes de consultoria, para falar de produto. Isso se espalha durante a semana. E horários específicos na minha agenda para atender clientes. Perfeito. E horários livres para emergência, porque a gente planeja para poder justamente, porque uma hora ou outra, uma coisa vai sair da rota, né? Então, basicamente, a ideia é essa. E, normalmente, depois do horário comercial, entre 6 e 8 da noite... Ou é um horário que eu crio muita coisa, então é um horário que eu volto em anotação, em que eu estou pensando no que eu estou fazendo, etc.
Ou vou dar aula, porque eu sou professor hoje, inclusive. Boa. O mais tarde eu tô lá na FGV, dando aula também. Então é mais ou menos assim como eu me organizo. E sábado de manhã ou domingo de manhã para estudo, quando eu não tenho aí um compromisso dado com o amor da minha vida, com a minha esposa. Boa. Que eu trabalhei muito durante a semana, final de semana eu não vou trabalhar, a gente vai passear, vai se divertir, etc. Acho que é mais ou menos essa rotina. Perfeito, muito da hora, super prático, e eu acho que é muito aplicado aquilo que o Aaron, você deu o exemplo, de equilibrar estudo, equilibrar trabalho, tempo com a esposa, etc. Muito bacana. Thiagão, gratidão, muito obrigado por ter aceitado o convite e compartilhar toda a sua experiência, história pessoal, sua história com a Receita Previsível. Eu aprendi demais e tenho certeza que tem que estar assistindo também. Gratidão. Uma honra, cara. Obrigado. Parabéns pelo trabalho. Vamos juntos. Incrível podcast. Conte sempre comigo, com o Aaron, com a Receita Previsível, com o nosso time aqui no país. Vamos junto. Valeu. Então, turma, para você que assistiu até aqui, muito obrigado. Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e, do mais importante, comentar aí o que você achou no nosso episódio. Lembrando que o Pode Sonhar vai ao ar todas as terças-feiras. No Pode Sonhar Podcast, no YouTube, em todos os streamings de áudio, no canal do YouTube do Poder 360 e no canal Empreender do Grupo Bandeirantes, às 23h30, todas as terças. Te vejo na próxima. Tamo junto. Valeu. O Pode Sonhar é uma produção Doxa e Poder 360 para o Poder Empreendedor, uma editoria do jornal digital Poder 360. O Pode Sonhar tem o apoio do Sebrae.